Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não tá porque esse ouvido aqui tá tampado, não tô escutando quase nada. Mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando Cinema, vídeo extra para comentar mais uma série de notícias misturada ali com alguns rumores, novamente sobre a DC, que estão corroborando com essa narrativa de que o James Gunn, junto com o Peter Safran, os novos chefes aí da DC Studios, vão de fato fazer um reboot total em relação ao Snyderverse. E se você não faz ideia do que eu tô falando, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu abordei todos esses rumores em relação ao fim do Snyderverse, tá passando aqui nos cards agora. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que atualizar aqui em relação a todos aqueles rumores que estavam envolvendo a Patty Jenkins e o novo filme da Mulher Maravilha, que não sabia se ia acontecer, se ia ser cancelado. A Patty Jenkins veio a público e esclareceu um pouquinho sobre toda essa situação. Ela falou o seguinte, ela publicou isso aqui no Twitter, nunca deixei o projeto. Eu estava aberta a considerar qualquer coisa que fosse exigida de mim. Entendi que não havia nada que pudesse fazer para seguir em frente neste momento. A DC está, obviamente, afundada em mudanças que eles precisam fazer, então entendo que essas decisões são difíceis agora. Então, teoricamente, ela não sabe se o terceiro filme da Mulher Maravilha vai rolar ou não, mas ela deixou bem claro que o filme ainda não foi oficialmente cancelado pela Warner e nem que ela deixou a direção do terceiro filme. Dito isso, a principal notícia que saiu na quarta-feira à noite, que foi divulgada tanto pelo The Hollywood Reporter quanto também pela Variety, diz que o James Gunn está trabalhando em um novo filme do Superman, que vai focar numa versão bem mais jovem dele e que, por conta disso, o Henry Cavill não voltaria a interpretar o Superman. Ou seja, a promessa do retorno do Superman, do Henry Cavill, que rolou lá na cena pós-crédito do filme do Adão Negro, teoricamente foi por água abaixo. E é engraçado porque esse filme do Adão Negro, teoricamente, ele ia ser uma forma da DC meio que arrumar a casa, tendo The Rock como protagonista, vai trazer o Henry Cavill de volta, mas parece que o filme tá mais atrapalhando do que ajudando, porque o filme não foi bem de bilheteria, o The Rock depois veio a público para provar que o filme, na verdade, ia lucrar, que não ia dar prejuízo, que ele ia dar uns milhões lá de lucro, só que o The Rock, na matéria que ele colocou, ele tá levando em conta o merchandising do filme para contar como lucro, e o lucro de filme não conta merchandising, assim como, por exemplo, não entra no orçamento o orçamento de marketing, isso é uma outra coisa. Esse artigo é inacreditável. Esse artigo da Deadline, se o empresário do The Rock não foi a fonte base para esse artigo, foi o próprio The Rock, é uma das duas, parece. E pelo que algumas pessoas ali de Hollywood contaram, a Warner não ficou nada feliz com essas declarações todas do Dwayne Johnson, tanto da aparição do Superman no pós-créditos, quanto também dessas divulgações aí depois. E até mesmo o Henry Cavill estava meio envolvido nessa, porque parece que a mesma empresária do The Rock é também do Henry Cavill, que também é do Jason Momoa. E até então tinha sido revelado que aquele vídeo que o Henry Cavill fez logo na estreia do Adão Negro, já agradecendo, tipo, galera, tô de volta como Superman, que maravilha, tô muito feliz, eu agradeço e tal. Até então estava sendo dito que esse vídeo não foi autorizado pela Warner, que o Henry Cavill não deveria ter postado aquilo, mas o próprio Henry Cavill, nessa nota onde ele falou que ele não vai ser o Superman, ele falou que o estúdio pediu para ele gravar, então ele já desmentiu essa questão. Sem falar que, obviamente, quando o estúdio autorizou a volta do Henry Cavill e ele gravou a participação dele no Adão Negro, isso poucos meses antes do filme ser lançado, o James Gunn e o Peter Safran ainda não tinham sido contratados pela Warner. Então eles não sabiam que a Warner ia fazer esse movimento de talvez voltar com o Superman do Henry Cavill. Para confirmar oficialmente a saída dele como Superman, o Henry Cavill fez um texto que ele postou no Instagram onde ele falou o seguinte: eu acabei de ter uma reunião com James Gunn e Peter Safran e as notícias são tristes, pessoal. Depois de tudo, eu não vou retornar como Superman. Depois de solicitado pelo estúdio para anunciar meu retorno em outubro, antes da contratação do James Gunn e do Peter Safran, essa notícia não é a mais fácil, mas é a vida. A mudança de comando é algo que acontece, eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir e eu desejo a eles e todos envolvidos sorte e felicidades com esse novo universo. Segundo algumas fontes do The Hollywood Reporter, esse novo filme do Superman que o James Gunn está nas fases iniciais de escrever um roteiro para ele, vai mostrar uma versão mais jovem do Superman, mas não vai ser necessariamente um filme de origem, porque ali ele já vai ser repórter do Planeta Diário. Então vai mostrar ele se conhecendo ali com a Lois Lane, trabalhando como repórter e se desenvolvendo como Superman. E para finalizar o papo aqui sobre Superman, os rumores estão reiterando e confirmando
confirmando que ainda vai rolar aquele projeto do Superman negro, produzido pelo J.J. Abrams e escrito pelo Ta-Nehisi Coates, que é um cara dos quadrinhos muito conhecido pela sua fase no Pantera Negra. E que esse novo filme do Superman do James Gunn não vai afetar o desenvolvimento desse projeto, que é algo meio paralelo. Bom, grande parte disso que eu já falei até agora foi confirmado pelo James Gunn, também pelo Henry Cavill, também pela Patty Jenkins, mas junto com essa história do Superman foi publicado também um outro rumor, que até agora não foi oficialmente confirmado por nenhum dos envolvidos. O rumor diz que o James Gunn, junto com o Peter Safran, se reuniu com o Ben Affleck para trabalhar dirigindo algum filme da DC. E aí começou toda a especulação, poxa, será que ele vai voltar como Batman? Ele vai dirigir um filme dele como Batman? Eu lembro que lá atrás, antes dessa bagunça toda da Warner, estava previsto que o Ben Affleck ia fazer um filme solo do Batman, que ele ia ser o diretor, mas ele já tinha dado declarações falando o seguinte, ó, eu só dirijo o filme se o roteiro for bom. Aí pouco tempo depois saiu que o roteiro não era bom, que o Ben Affleck saiu da direção, que não ia ter filme solo nada. Então tem alguns fãs que estão especulando que o Ben Affleck vai voltar como Batman e se finalmente vai ser o filme dele mesmo. Bom, não está confirmado nem se essa reunião aconteceu e principalmente se o Ben Affleck vai topar esse convite de James Gunn para dirigir um novo filme da DC. Porque não é de hoje que o Ben Affleck está meio que em outra vibe. Parece que ele está querendo muito mais investir na carreira dele de diretor e de produtor de cinema do que necessariamente de ator. Às vezes eu tenho a impressão que ele faz alguns filmes só pela grana para poder ter bala na agulha para produzir os filmes dele. E se não me engano, recentemente foi noticiado que ele vai abrir uma produtora de cinema junto com o Matt Damon, alguma coisa assim. Fora isso, se confirmar de fato que o James Gunn vai fazer um reboot total em relação ao Snyderverse, eu acharia uma baita de uma sacanagem eles tirarem o Henry Cavill, colocarem em xeque a Gal Gadot de Mulher Maravilha, mas deixarem o Batman do Ben Affleck. Seria uma incoerência. Na minha opinião, ou é reboot total, ou então não faz. E já que a gente está falando de Batman, só constar aqui que foi noticiado alguns dias atrás também que o James Gunn estava pensando em trazer o Robert Pattinson para ser o Batman oficial do universo compartilhado da DC. Isso gerou uma certa repercussão entre os fãs, porque estava todo mundo achando que o Batman do Matt Reeves ia ser algo paralelo, ia ser um mundinho paralelo ali da DC, mas o próprio James Gunn veio a público também nas redes sociais para desmentir essa informação, falou que é mentira, que o Batman do Matt Reeves está intocável, que não vai ser o Batman oficial desse universo novo da DC, o que na minha opinião é ótimo, porque o Batman do Robert Pattinson para mim não combina com nenhum super-herói da DC, porque os filmes são muito pé no chão, muito realistas. Eu acho que tanto quanto ou até mais realistas ainda do que os filmes do Nolan. Então acho que não combinaria o tom deles não. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Várias notícias aí sobre o universo da DC nos cinemas. Tem vários rumores também que podem ou não ser confirmados. Mas eu quero que um rumor que eu fiquei sabendo há pouco tempo seja confirmado. Que é o rumor de que você deixou um like nesse vídeo e se inscreveu aqui no canal do Falando Cinema, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, clica no sininho, ativa as notificações, porque você não vai perder nada do que for lançado aqui. Eu tenho feito não somente o vídeo aqui, mas também shorts, tô no TikTok, tô no Instagram também. Siga a gente nas outras redes sociais. E se você gosta do meu conteúdo e quer ajudar o Falando Cinema a crescer, aponta o seu celular para esse QR Code que está passando aqui na tela agora. Mas se você não tem PicPay, a chave do meu Pix está aqui na descrição do vídeo, é super seguro, super tranquilo e com certeza vai me ajudar bastante. E outra coisa que me ajuda bastante é você dizer aqui nos comentários o que você acha dessas notícias e rumores sobre o futuro da DC. Você é a favor desse reboot completo e esquecer o Snyderverse e começar tudo do zero, com um novo universo, novos personagens, novos atores e atrizes interpretando os personagens que a gente já conhece? Ou você é a favor de deixar o Snyderverse, deixar as coisas que dão certo, manter o universo paralelo, deixar isso tudo como se fosse um multiverso, uma crise das infinitas terras dentro da DC? Você acha que o Flashpoint vai ser de fato vital para a gente estabelecer o que vai ser canon, digamos assim, nesse universo compartilhado e o que não vai ser? Deixa aqui nos comentários todas as suas impressões, suas opiniões, o que você quer, os sonhos que você tem para DC, deixa tudo aqui nos comentários. E no mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!